Capítulo 182. Todos avançando. Esta noite estava destinada a não ser uma noite comum. Explosões soaram continuamente na pequena montanha em que Long Shen estava, e horas puldarussas continuaram a surgir. Se não tivessem medo de assustar os outros, alguns deles teriam gritado de alegria. Com a ajuda do sangue da essência da besta mágica, todos eles avançaram suavemente. Além disso, eles descobriram que, uma vez que avançaram, sua força física cresceu explosivamente pelo menos 10 vezes. Circulando suas horas, eles descobriram que não havia nem um pouco de resistência, o que significa que haviam alcançado o nível de avanço sem falhas. Uma vez no reino da transformação do tendão, uma vez que o Ti e o sangue se sobrepõem, quando o seu Ti e o poder físico se complementam, sua força atinge um nível difícil de imaginar. Esse era o aspecto aterrorizante do reino da transformação do tendão. Também havia um ditado no mundo do cultivo: 3 níveis, um abismo. O significado era que, no cultivo, sempre que você chegasse ao 3º nível, haveria um grande abismo celestial separando os níveis. Em termos de reinos menores, o 3º estágio celestial representava uma grande linha divisória. Do estágio inicial ao intermediário, havia uma grande lacuna difícil de ultrapassar. O 6º Eavenstage e o 9º Eavenstage eram múltiplos de 3 e também seguiam esse raciocínio. A dificuldade nesses níveis aumentou. Mas uma vez que você ultrapassasse esses níveis, sua força de combate também aumentaria bastante. E assim, com múltiplos de 3 como base, os estágios inicial, intermediário e final eram marcas divisórias claras que eram difíceis de atravessar. E o reino da transformação do tendão seria o primeiro terço dos reinos principais. Primeiro a condensação do Ti, depois a condensação do sangue e, finalmente, a terceira foi a transformação do tendão. Assim, as famílias desses discípulos geniais consideravam esse reino incrivelmente importante. Eles até enviaram sua talentosa geração júnior para o mosteiro Xuantian, apesar do perigo de morrerem, tudo por esse avanço impecável. Eles eram todos gênios que possuíam pelo menos raízes espirituais de bronze. Adicionando um avanço impecável, suas fundações agora eram tão firmes quanto o Monte Tai. Sua força de combate também seria absolutamente chocante. Foi também por isso que esses gênios foram capazes de matar facilmente os especialistas em transformação de tendão do mundo secular, mas na frente de seus irmãos aprendizes seniors que também eram especialistas em transformação de tendão, eles não conseguiram nem dizer uma palavra. A diferença entre o mundo secular e os especialistas em transformação de tendão do mundo do cultivo era tão grande que eles simplesmente não estavam no mesmo nível. Agora, esses gênios também haviam rompido a transformação de tendão. Embora suas horas ainda não tivessem se estabilizado, pois haviam acabado de romper, eles estavam completamente confiantes de que mesmo uma centena de especialistas em transformação de tendão do mundo secular seriam incapazes de prejudicá-los nem um pouco. Essa foi a confiança que veio de um avanço impecável. Uma brisa de primavera de repente soprou, milhares de árvores desabrocham um ponto. Observando o sol nascente, Long Shen foi emocionalmente levado a murmurar esta linha. Uma leve risada veio de trás de Long Shen. Tang Wan'er estava sorrindo, aparecendo como uma deusa com o pano de fundo do nascer do sol vermelho. Ela riu,
porque um verso tão bonito acaba soando tão triste vindo da sua boca. Você ainda está amargo. Long Shen revirou os olhos. Você ainda tem que perguntar. Todo mundo está florescendo enquanto eu não estou avançando nada. Tang Van'er riu ainda mais quando viu como ele estava magoado. Acariciando gentilmente seu ombro, ela colocou a aparência de uma irmã mais velha e disse: Não se preocupe, agora que a irmã mais velha avançou para o reino da transformação do tendão e com um avanço perfeito, garanto que não vou deixar você sofrer qualquer perda. Quando ela avançou, a marca ancestral em sua testa apareceu mais uma vez, iluminando toda a caverna e fazendo com que sua aura surgisse. Naquela época, Long Shen ficou muito surpreso. Agora, com o que ela disse, ele imediatamente entendeu que talvez fosse a manifestação de um avanço perfeito. Vendo o quão satisfeito Tang Van'er estava, embora ele não ficasse com ciúmes, ele ainda não gostou exatamente desse sentimento. Ele realmente precisava contar com uma mulher para protegê-lo. Então ele seria Long Shen. O que? Você não acredita que eu posso protegê-lo? Perguntou Tang Van'er quando viu como ele estava mal-humorado. Long Shen balançou a cabeça. Acredito que você pode me proteger, mas me sinto uma mulher bonita como você, tem um temperamento que muda como o clima inconstante. Eu sinto que se você realmente quer me proteger, você deveria apenas dar seu coração para mim, assim eu ficarei aliviado. Aya. Long Shen nem havia terminado de falar antes que Tang Van'er lhe desse um chute na bunda. Sua garota imoral, é assim que você mostra interesse na minha bunda, enfureceu-se Long Shen. Agora que ela havia avançado para o reino da transformação do tendão, seus chutes eram capazes de machucá-lo muito. Tang Van'er cerrou os dentes. Interessado? Claro, estou interessado. Estou interessado em todos vocês. Você esqueceu como você me intimidou no começo. Mas eu me lembrei de tudo. A irmã mais velha pode finalmente se vingar hoje. Com um aceno de sua mão, o céu e a terra tremerão como um vendaval selvagem que podia ser visto com o olho visível envolvido por Long Shen. Essa foi a energia eólica de Tang Van'er. Desta vez, realmente não havia o menor presságio dela fazendo seu movimento. Depois de avançar para a transformação do tendão, a energia do vento em seu corpo tornou-se tão poderosa que ela podia movê-la à vontade sem armazenar nenhum poder. Long Shen ficou completamente chocado. Sua energia eólica tornou-se muitas vezes mais forte, ele foi completamente incapaz de se esquivar. Aia! Long Shen soltou um grito agudo quando foi pego pelo furacão selvagem e girou. Eu realmente não esperava que você dançasse tão bem. Você é definitivamente mais bonito assim. Tang Van'er riu, batendo palmas animadamente. Desde que conheceu Long Shen, parecia que ela sempre estava em desvantagem, sendo provocada e aproveitada por Long Shen. Agora ela finalmente teve a chance de brincar com Long Shen. Pare! Gritou Long Shen. Não, não pode parar, não vai parar. Depois de me intimidar por tanto tempo, a irmã mais velha vai se vingar. Como Tang Van'er poderia liberar Long Shen tão facilmente? Pare, estou tonto. Eu vou vomitar. Tang Van'er ficou surpreso ao ver que o rosto de Long Shen estava realmente verde e não parecia que ele estava fingindo. Ela rapidamente liberou sua energia eólica e deu um sorriso satisfeito.
Tudo bem, desta vez eu vou deixar você ir. Vamos ver se você ousa de novo. Assim que Long Shen foi solto, ele tropeçou vertiginosamente, colidindo com Tang Wan'er de frente enquanto ela o dava um sermão. Os dois caíram no chão. Desta vez, Long Shen não estava fazendo isso de propósito. Ele realmente estava incrivelmente tonto. Quando ele era criança e brincava de girar a roda, ele só conseguia girar 10 vezes antes de ficar enjoado. Por enquanto, ele havia sido girado por Tang Wan'er mais de 100 vezes. Escusado será dizer que mesmo uma pessoa comum não seria capaz de suportar. E foi ainda pior para Long Shen, já que ele ficava tonto com tanta facilidade. Se Tang Wan'er tivesse continuado, ele realmente teria vomitado. Quando ela o soltou, ele imediatamente sentiu o mundo girando ao seu redor. Estrelas giravam ao redor de sua cabeça. Incapaz de ficar de pé, ele estava procurando algo para se apoiar quando caiu sobre uma deusa. Tang Wan'er ficou assustado por um momento depois de ser abraçado por Long Shen assim. Seu coração batia forte e seu rosto já estava completamente vermelho. Por alguma razão, ela também sentiu um sentimento desconhecido rastejando em seu coração. Esse tipo de sentimento era extremamente estranho para ela. Sentindo o cheiro masculino vindo de seu corpo, ela se esqueceu de lutar. O que vocês estão fazendo? Tio havia acabado de passar para a transformação do tendão. Anteriormente, era Tang Wan'er a protegendo. Mas agora que ela terminou e saiu, ela imediatamente viu Long Shen abraçando Tang Wan'er com os dois no chão. Tang Wan'er soltou um grito assustado e empurrou Long Shen para longe, com o rosto vermelho como uma maçã e incapaz de dizer qualquer coisa. Wan'er, você está intimidando Long Shen de novo. Tio suspirou desanimado. O que? É claramente Long Shen me intimidando. Tang Wan'er se sentiu um pouco injustiçado. Os fatos estão bem na sua frente. Olhe para Long Shen, seus olhos são azuis, sua pele é verde, seus lábios são roxos. A voz de tio soou continuamente nos ouvidos de Long Shen. Ao sentir o céu e a terra girando ao seu redor, ele ainda podia ouvir aquela voz com total clareza. Quando exatamente ele se tornou tão multicolorido? 2 horas depois, Long Shen e Tang Wan'er saíram de sua caverna imortal de cabeça baixa. Os dois foram claramente repreendidos por tio durante todo esse tempo. Tang Wan'er disse desculpando-se, desculpe, não sabia que você era fraco para isso. Isso também não poderia ser atribuído a Tang Wan'er. Quem teria imaginado que alguém tão poderoso quanto Long Shen tinha medo de ser girado? Eu só tenho esse ponto fraco, mas já foi percebido por você. Você vai precisar guardar esse segredo para mim, disse Long Shen amargamente. Tang Wan'er assentiu e jurou solenemente, prometo que nunca vou contar a ninguém. Olhando para o apologético Tang Wan'er, Long Shen fez uma expressão magoada. Agora mesmo eu estava tão tonto que não fui capaz de sentir cuidadosamente a sensação de abraçar uma linda mulher. Então, irmã Wan'er, você pode ter pena do irmão mais novo e me deixar sentir isso mais uma vez. Long Shen, você está pedindo uma surra. Tang Wan'er levantou seu pequeno punho para ele. Tudo bem. Acho que você está realmente se tornando cada vez mais mesquinho. Long Shen balançou a cabeça. Canalha, o que isso tem a ver com ser mesquinho? Ei, ó linda mulher,
preste mais atenção em suas palavras e expressões. Você é o antigo chefe da nossa facção Revan Ars, o verdadeiro representante de nossa facção. Lembre-se de não nos envergonhar, lembrou Long Shen. Não foi porque você me irritou. Tang Van bufou. E o que você quer dizer com velho chefe? É o líder da facção, muito obrigado. Porque tudo que sai da sua boca acaba soando tão vexatório. Ah, acho que você pode ser chamado de chefe ou talvez chefe. Certo, chefe, onde você está me trazendo? Perguntou Long Shen. Estamos indo para o pavilhão Xuantian para obter nossas rações pessoais, bem como as rações da facção. Você não disse que queria reunir muitos ingredientes. Contanto que você tenha pontos suficientes, poderá obter qualquer coisa dentro do pavilhão Xuantian. Então, desta vez, vou dar a você meus pontos para usar também. Aumentar sua força é o mais importante, explicou Tang Van'er. Olhando para Tang Van'er, ele realmente se comoveu por dentro. Tang Van'er realmente era um bom líder. Irmã Van'er, eu. Não finja estar comovido. Tch, eu realmente te desprezo. Tang Van'er o cortou diretamente, virando a cabeça e não o encarando. Long Shen ficou rígido por um momento. Parecia que seu padrão havia mudado agora. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, suas intenções foram completamente percebidas por ela. Isso foi um golpe em sua confiança. No caminho, os dois se depararam com algumas pessoas. Mas a maioria dessas pessoas eram estranhos. Os únicos rostos familiares que eles viram eram da facção de Ezequiel. Essas pessoas os cumprimentaram educadamente antes de irem embora. Isso vem de um poema da dinastia Tang de um poeta Senquen, que era um bom amigo do grande poeta Li Bai. Conforme encontrado na Wikipédia, uma tradução aproximada do título é A Song of White Snow in Farewell Theophile de Clerk Going Home. Capítulo 183. Sopre-os com uma única palma. Olhando para o pavilhão Xuantian, Long Shen ficou um pouco confuso. O pavilhão Xuantian não deveria ter 9 andares. Porque é apenas um único nível. Tolo, os 9 andares são subterrâneos. Se você não sabe de nada, então não diga nada. Você não vê outras pessoas olhando para você, sussurrou Tang Van'er. E quando ele olhou para cima, Long Shen viu algumas pessoas olhando para ele com rancor. Seus olhos estavam cheios de desprezo e provocação. Long Shen suspirou. Se ele tivesse dito algo estúpido, tudo bem, mas por que havia tantos olhares desdenhosos? Eu sempre pensei que o mosteiro Xuantian deveria ser uma terra sagrada para os artistas marciais cultivarem. Mas então como o lixo no 7º estágio celestial da condensação de sangue conseguiu entrar? É realmente decepcionante. Uma pessoa distante de repente falou friamente. Atualmente, a base de cultivo de Long Shen era conhecida por basicamente todos, então ele não se preocupou mais em esconder sua aura de propósito. Quanto a todos os presentes, todos estavam no reino da transformação do tendão. Então, um novato do 7º estágio da condensação de sangue celestial era extremamente atraente. A expressão de Tang Van'er mudou e ela estava prestes a retrucar quando foi puxada para trás por Long Shen. Não olhe para um pedaço de lixo assim. Isso vai arruinar sua imagem.
Long Shen era muito preguiçoso para se preocupar com esse tipo de pessoa. Tal pessoa só saiu para encontrar algum propósito para sua vida. Tal pessoa não era forte o suficiente para se destacar e esperava usar esse tipo de método para provar sua própria existência. E assim, quanto mais você se importasse com eles, mais satisfeitos eles ficariam. Mas que tipo de pessoa era Long Shen? Depois de superar a morte tantas vezes, ele há muito se tornou indiferente a tal coisa. Não havia necessidade de ele perder seu precioso tempo com um idiota. Como Long Shen também não estava com raiva, Tang Wan'er também sorriu levemente. Ela também percebeu que seu próprio autocontrole era muito deficiente em comparação com Long Shen. Não é de admirar que Long Shen sempre dissesse que ela ainda era apenas uma criança. Vamos. Tang Wan'er sorriu, esquecendo-se daquele aborrecimento. Ela também queria ser como Long Shen, uma pessoa que era como um velho poço sem ondas. Long Shen assentiu e caminhou com ela até o pavilhão Xuantian. Mas antes que eles dissem 2 passos, eles foram bloqueados por uma pessoa. Essa era a pessoa que acabara de ridicularizar Long Shen. Cruzando os braços, ele ficou lá ridicularizando Long Shen. No entanto, também havia ciúme quando ele olhou para Tang Wan'er. Ele disse friamente a Long Shen: eu me recuso a abrir caminho para um pedaço de lixo. Havia também alguns outros que estavam saindo ou entrando no pavilhão Xuantian. Eles pensaram que poderia haver um bom show para assistir quando o ouviram zombar de Long Shen, mas o resultado foi que Long Shen simplesmente ignorou, fazendo com que se sentissem um pouco irritados com ele. Agora que aquela pessoa mais uma vez veio provocá-lo, todos pararam para assistir. Se ele simplesmente aceitasse isso também, seria realmente uma perda de prestígio e apenas faria com que mais pessoas o intimidassem. Engraçado, eu estava pensando o contrário. Long Shen apenas sorriu levemente e puxou Tang Wan'er para perto do sujeito. Tang Wan'er ficou primeiro um pouco assustada, mas depois cobriu a boca enquanto ria. As outras pessoas também ficaram assustadas, mas logo perceberam o significado de Long Shen. Eles olharam estranhamente para aquele sujeito. Vendo que Long Shen realmente não mordeu a isca, aquele sujeito ficou um pouco confuso. Mas quando ele viu todos olhando para ele de forma estranha, ele finalmente percebeu o que havia dito. Você é o lixo. Essa pessoa ficou furiosa e realmente deu um soco em Long Shen. Pelo vento poderoso em torno de seu punho, era óbvio que essa pessoa havia acabado de avançar para o reino da transformação do tendão. Uma mão golpeou como um raio. No instante em que aquela pessoa estava prestes a soltar o punho, ele foi violentamente esbofeteado no rosto. As pessoas soltaram gritos assustados enquanto se esquivavam para o lado. Essa pessoa foi lançada para trás como uma bala de canhão. Ele voou por quase 100 metros antes de bater em uma parede de pedra. Aquela pedra que parecia extremamente normal era na verdade extremamente resistente e dura. A parede de pedra não foi danificada, mas essa pessoa desmaiou diretamente. Seus ataques são sempre perfeitamente angulados e naturais sem o menor sinal. É uma espécie de beleza impecável. Como você consegue fazer isso? Perguntou Tang Wan'er animadamente. Ela havia notado há muito tempo esse movimento de Long Shen. Também foi como ele deu um tapa em Lu Chuan do Healing Hall.
Seus ataques eram extremamente limpos e abertos, e outros ainda não conseguiam se esquivar. Aos olhos de Tangvanir, isso já era uma técnica divina, perdendo apenas para aquele anel divino que ele havia invocado uma vez. No entanto, a capacidade de matar dentro dela não era nem um pouco inferior. Esta é uma das técnicas divinas transmitidas por meus ancestrais. Mas se você quer aprender, também não é difícil. Enquanto um idiota agir contra você, apenas afaste-o diretamente com uma única palma. Se você trabalhar diligentemente o dia todo, irá treiná-lo naturalmente até o ponto da perfeição e alcançar o pico, explicou Long Shen solenemente. Então você pode me ensinar? Perguntou Tangvanir com expectativa. Não posso. Isso prejudicaria sua imagem. Apenas deixe-me lidar com essas pessoas. Eu estarei encarregado de lidar com idiotas, e você estará encarregado de ser tão bonita quanto uma flor, disse Long Shen. Tangvanir riu lindamente. Sua risada era como uma flor desabrochando, uma beleza tão grande que os outros não conseguiam controlar seus próprios corações. Que pessoa descarada se atreve a ser imprudente na frente do pavilhão Xuantian? É você! Um grito frio soou e um grupo de homens vestidos de branco saiu. A pessoa na frente foi quem gritou e reconheceu Long Shen. Quando Long Shen e Tangvanir viram aquela pessoa, eles imediatamente perceberam que a situação havia azedado. Essa pessoa era o irmão aprendiz Senior Wu, que teve uma disputa com Long Shen. De volta à região do julgamento, enquanto Tangvanir e Lei Qiansang brigavam pela orquídea de 9 folhas, Long Shen acabou matando Zhao Wu, quase sendo expulso do mosteiro. Foi esse irmão aprendiz Senior Wu quem achou Long Shen extremamente antipático, então, naturalmente, Long Shen também não o tratou gentilmente, fazendo com que ele tivesse o estômago cheio de fogo. Como membro dos aplicadores da lei, ele era alguém que normalmente patrulhava o mosteiro. Embora o mosteiro incentivasse a competição, eles não permitiam coisas como lutar dentro ou perto de prédios. Afinal, punhos e pernas não têm olhos, e se eles destruíssem um prédio por acidente, isso seria problemático. Portanto, havia algumas áreas dentro do mosteiro onde a luta era proibida. Se você acabasse quebrando algo dentro do mosteiro, teria que usar seus próprios pontos ou talvez cumprir as missões do mosteiro para compensar isso. Mas naturalmente tudo dentro do mosteiro era extremamente precioso. Se você acabasse destruindo certos tesouros, poderia passar a vida inteira trabalhando para o mosteiro sem poder compensá-los totalmente. E era por isso que havia policiais patrulhando, intimidando esses discípulos de brigar e resolvendo algumas disputas. Agora que ele viu Long Shen, os olhos do irmão aprendiz Senior Wu se iluminaram e ele apontou para ele: pirralho, da última vez eu disse para não cair em minhas mãos. Você realmente não me decepcionou. Tangvanir tentou pensar em alguma maneira de sair disso, mas não conseguiu. Ela sabia que este irmão aprendiz Senior Wu iria abusar de sua autoridade para sua vingança pessoal. O que sua decepção tem a ver comigo, disse Long Shen levemente. Você lutou em uma região proibida de lutar. Como um dos executores da lei do mosteiro, uso minha autoridade para prendê-lo. Você ainda não está cedendo, zombou o irmão aprendiz Senior Wu friamente. Uma longa corrente apareceu em suas mãos. Essa era a arma específica dos aplicadores da lei, usada para prender as pessoas.
Qualquer um que violasse as regras do mosteiro seria amarrado e levado como um cachorro em volta do mosteiro antes de ser enviado para o rol da lei. Eles então seriam punidos de acordo com a gravidade da ofensa. Para esse tipo de ofensa, a punição não era tão severa. Afinal, foi apenas uma briga e nada de grande aconteceu. A punição não poderia ser muito grande ou as pessoas ficariam com muito medo até mesmo de competir. Mas embora o castigo não fosse muito severo, ser levado acorrentado era uma humilhação extremamente grande. Essas pessoas eram todas gênios, qual deles não era orgulhoso? Esse tipo de humilhação era ainda pior do que a punição real. Da última vez, o irmão aprendiz sênior tinha acabado de ser libertado da prisão por 2 dias, o que lhe deu uma barriga cheia de fogo que ele precisava liberar. Ele também era alguém que facilmente explodia em raiva, então naquele dia ele ficou especialmente irritado com Long Shen. Agora que ele viu Long Shen novamente, ele imediatamente pensou naquele dia e se moveu para prender Long Shen em correntes. Bang! Long Shen agarrou as correntes, olhando friamente para o irmão aprendiz sênior Wu. Ao mesmo tempo, Tang Wan'er também apareceu, pronto para agir a qualquer momento. Embora ela soubesse que se opor a um aplicador da lei era um tabu, ela não deixaria Long Shen ser humilhado assim. Quanto às consequências, ela nem pensou nelas neste momento. Oh! Você realmente ousa resistir. Então não me culpe por não ser educado. Ao ver Long Shen agarrar as correntes, o irmão aprendiz sênior ficou encantado por dentro. Já que Long Shen se atreveu a resistir, ele poderia até ferir gravemente Long Shen sem ser punido. Ele estava prestes a atacar quando Long Shen o deteve. Espere! Long Shen olhou friamente para ele. Se você quiser usar sua posição para se vingar de mim, também deve explicar exatamente qual regra eu quebrei. O irmão aprendiz sênior zombou, qualquer um que lutar nas regiões proibidas de lutar do mosteiro será punido com 3 dias de prisão. Você não sabe disso. Então, deixe-me perguntar, como são determinadas as regiões proibidas de lutar? Há um total de 7 regiões proibidas de combate. Além da própria área proibida de combate, também inclui os 300 metros ao redor dos edifícios proibidos de combate. O que, você precisa que eu explique ainda mais claramente, zombou o irmão aprendiz sênior Wu. Obviamente, ele era muito proficiente em seu próprio trabalho. Então dê uma boa olhada. O local em que estou está dentro da região proibida de lutar? Perguntou Long Shen. A expressão do irmão aprendiz sênior mudou ligeiramente quando ele percebeu que Long Shen estava parado bem no limite da região proibida de lutar, e ele não sabia se ele realmente estava dentro ou não. Tch, o que você diz não significa nada. Vamos apenas medir. O irmão aprendiz sênior olhou para um de seu pessoal. Essa pessoa pegou uma fita métrica e caminhou até a porta do pavilhão Xuantian e começou a medir. Essa fita métrica tinha exatamente 300 metros de comprimento. Essa pessoa lentamente desenrolou a fita métrica enquanto caminhava até Long Shen. Olhando para as ações daquela pessoa, Long Shen balançou a cabeça. Isso era completamente intolerável. Chegando ao final da medição, aquela fita métrica atingiu o meio do pé de Long Shen. A expressão de Tang Wan'er mudou. Long Shen já estava na região proibida de lutar.
Se ele estivesse meio passo atrás, estaria bem. Long Shen disse levemente a essa pessoa, nada mal. Essa pessoa friamente olhou para ele com desdém. Os recém-chegados não devem ser muito arrogantes. O mosteiro não é a sua casa, então seria melhor você ser um pouco mais obediente. Discípulo júnior aceita o ensinamento do irmão aprendiz sênior. O discípulo júnior também deseja mostrar algo ao irmão aprendiz sênior. Long Shen abriu os braços. Mas todos viram que não havia nada neles. O que é? O rosto daquela pessoa afundou, pensando que Long Shen estava brincando com ele. Embora você não possa ver, você pode sentir. Pancada.